Galera! Bom, dando continuidade ao curso, no último vídeo nós paramos aqui então na finalização das franjas e da base do cabelo. Eu aproveitei aqui e fiz mais alguns pequenos ajustes na franja para deixar aqui o formato um pouco mais interessante, deixei aqui seguindo mais a circunferência do rosto, joguei aqui a franja, o topo da franja mais para a parte centralizada aqui, tá? E aí com isso, agora a gente já pode pensar em começar criando uns volumes, né, uns cortes nessa malha, nessa mesh do cabelo que se assemelham a esses fios de cabelo aqui, tá? Da nossa referência, perfeito? Eu só estou com essa referência aqui do cabelo, mas eu acho que já nos ajuda, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo nessa aula aqui, perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, olhando na visão frontal, eu vejo que a gente pode subir um pouco mais, tá? Esse topo da cabeça dela. E também a gente pode inserir aqui um risco, que vai ser a divisão do cabelo, tá? Então aqui, vou criar um risco bem no topo, bem na parte superior. Isso vai dividir aqui os nossos fios, né, quando eu for fazer a inserção aqui da textura. Perfeito. Aqui acabou passando um pouco, porque é aquilo que eu comentei, né, a, a base, né, do cabelo está próxima da própria mesh, né, da própria malha do objeto da cabeça. Perfeito. Nada com muito detalhe, só para criar uma leve divisão aqui do cabelo. Então vim aqui com o brush de pinte para reforçar isso aqui um pouco mais. E se nós olharmos aqui na visão frontal, a gente já percebe que há essa distinção, essa divisão central aqui do cabelo. Outra coisa, a mesh do cabelo, ela tá com uma densidade bem leve, tá? Vou aplicar aqui um pequeno smooth, só para arredondar um pouquinho mais. Então ela tá com essa densidade bem leve do cabelo, tá? E aí o que a gente precisa fazer então? Incluir um pouco mais de densidade aqui, um pouco mais de mesh. Deixa eu só ajeitar um pouco esse topo. Antes de fazer um remesher aqui, aumentar um pouco mais, tá? Eu acabei mexendo e aí ele acabou criando um volume um pouco estranho aqui. Perfeito. Só isso mesmo. Sem muitos detalhes. Isso aqui, na própria inclusão da textura, esse volume vai ser ajustado, tá ok? Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um pouco mais de densidade. Com a tecla R, eu vou criar aqui, atualmente nós estamos com 0.02, vamos colocar aqui 0.09 e o Ctrl R. E vamos ver aqui com o Clay Strip como essa malha está se comportando. Ah, legal, tá interessante, mas a gente pode deixar um pouquinho mais denso, 0.006. Agora sim, ficou melhor. Veja só, passando aqui o brush de Clay Strip, a gente já percebe que a densidade está bem mais alta. Perfeito? Já pelo wireframe a gente consegue ter essa noção. Se precisar, no decorrer aqui da inclusão da textura do cabelo, a gente pode vir e fazer mais um remesh e deixar essa malha um pouco mais densa. Vou aplicar um smooth aqui, um smooth bem de leve, e fazer a marcação de novo aqui da parte central do cabelo. Pinte, para reforçar, tá? Essa marcação central. Beleza, agora, como que a gente faz então para incluir a textura dentro do nosso brush de Draw? Tá? Aqui em Draw, eu já tenho incluso aqui uma série de outros brushes que vão ficar disponíveis, tá? Para vocês fazerem o download. Porém, eu vou utilizar aqui o brush padrão mesmo, tá? Então, se vocês clicarem aqui em Tool e em Brushes, vocês podem marcar o próprio brush padrão, tá? Aqui eu já tenho selecionado a minha textura, mas eu vou mostrar para vocês
como importá-la novamente, tá? Então eu vou desmarcar aqui e vou então nessa opção aqui de baixo de Texture, ok? Então se vocês notarem, não há nenhuma textura vinculada, tá, a esse brush de Draw, então eu vou clicar em New, em Image Settings eu vou clicar em Open, vou aqui buscar, selecionar aonde eu tenho a minha a minha textura, tá? Então, se vocês notarem aqui, olha só, todo esse pack de brushes eu vou deixar disponível aí para vocês fazerem o download, tá ok? Então a gente tem alguns brushes, algumas texturas bem interessantes para fazer essa simulação de cabelo. Eu gosto muito de utilizar duas texturas aqui, a Fur Brush 3A e a Fur Brush 3B. Ok? Eu vou selecionar essa primeira aqui e vamos ver como que ela vai ficar o resultado, tá bom? Então eu vou clicar em Open Image, então ele já setou aqui pra gente. Aí eu vou fazer algumas marcações para que isso facilite a utilização dessa textura conforme formos quando, ou por exemplo, houver a necessidade de trocar a textura. Por exemplo, se eu marcar essa opção aqui, ó, Fake User, e essa opção aqui que já está marcada aqui embaixo em Settings também, isso permite que eu possa trocar essa textura lá na parte de Tool, ok? Então eu coloco essa opção aqui de Fake User, então possibilita que eu tenha mais de uma textura aqui para ser selecionada lá na opção de Tool, perfeito? Então eu volto aqui em um detalhe que precisa ser ajustado para que essa textura funcione corretamente, tá? Aqui em Color Space é imprescindível que sempre seja selecionado a opção Non-Color, ok? Agora, voltando para a opção Tool, só um detalhe, tá pessoal? As demais opções aqui eu não preciso alterar, tá? Então ela já vem setada aqui como Alpha, Half, Float Precision, então eu não preciso fazer nenhuma alteração nesse sentido. Voltando para Tool, aqui sim eu preciso fazer algumas alterações. Por exemplo, se eu utilizar a textura da forma que ela está, por exemplo, aqui em Mapping como Tiled, veja, ele cria como se fosse um carimbo na malha. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos fazer o quê? Um processo mesmo de escultura, como se estivéssemos desenhando esse cabelo aqui na base da cabeça, tá? Então, eu vou em Tile, em Mapping e altero para Area Plan. E aí vocês vão notar que agora já começa a ficar interessante, porque aqui realmente eu estou modelando, né, esculpindo ou desenhando. Só que aí eu preciso alterar também aqui em Stroke Method a opção para Anchored, perfeito? E aqui eu venho então, e aí eu faço esse desenho, veja só como fica bem interessante. Claro que ele está com uma pressão bem alta, em Strength está 0.500, é um pouco forte, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso, mas veja que o resultado é bem interessante, ok? Legal. E aqui em Fall Off, na verdade, a gente pode alterar as opções aqui entre Smooth, entre Sharp, entre Sharper. Eu costumo utilizar tanto Smooth quanto até mesmo, tá, a opção Sharp, dependendo do resultado que eu gostaria que ficasse aqui na modelagem, perfeito? Porém, para esse caso, eu vou deixar a opção Smooth. E agora a gente já pode começar então a trabalhar no desenho do formato aqui dos fios de cabelo da personagem, tá bom? Porém, uma coisa que eu gosto de utilizar bastante para criar essa sensação de cabelo aqui, de volume, os fios de cabelo, é a utilização das máscaras, tá? Então aqui, antes de aplicar o formato do cabelo, eu vou mascarar uma parte da cabeça dela para que determinados trechos da cabeça não sejam afetados. Então aqui em Box Mask eu marco, ok? E aí eu venho com
a tecla M de Mask, reservando ou isolando aqui algumas partes do cabelo que eu não quero que sejam atingidas, né, neste momento, ok? Então marquei essa parte aqui, vou apertar a tecla A e vou ir na opção de Smooth Mask para deixar um pouco mais suave e volto aqui em Draw. Em Draw, com a força em ponto 300, mais ou menos, eu posso vir aqui e fazer essa marcação, ok? Caso vocês queiram deixar mais forte, dependendo do estilo que vocês estejam fazendo de cabelo, pode ir lá e fazer a alteração também. Então olha só, aqui você vê que já ficou com um volume muito grande, acho que vale a pena diminuir um pouco mais esse volume, vir aqui. Legal, ó, aqui já ficou bem interessante. Se eu for lá com a tecla G, eu posso vir e realizar alguns ajustes. Lembra que eu havia comentado que em alguns momentos precisaríamos vir aqui e realizar alguns ajustes? Então, aqui chegou esse momento, tá? Eu posso vir aqui e fazer mais uma marcação. Legal. Agora, deixa eu só ver novamente. Acho que aqui está de bom tamanho. Aí pensando o seguinte, bom, aqui eu já tenho então a parte inicial do que vai ser o cabelo dela. Agora eu posso vir aqui então com o Draw Sharp e fazer um corte, né, onde eu quero criar essa sensação bem natural do cabelo. Veja só, tá? Bem na divisão aqui da máscara. Se vocês notarem, por exemplo, eu estou percebendo que a malha, a densidade da malha está ainda um pouco baixa, tá? Poderia ser mais, uma resolução um pouco maior, tá? A gente pode fazer de duas formas isso, ou aplicar mais um remesh, tá? Ou depois vir aqui no Resolution, Multi Resolution, e aumentar um pouquinho essa densidade, ok? Eu vou dar um Smooth, e em alguns casos eu vou precisar apertar a tecla Ctrl, jogar um pouquinho mais para cima, tá? Em outros casos eu posso deixar cavado mesmo, ok? Legal. Aí aqui eu posso também já vir com o Draw Sharp e marcar a divisão do cabelo. E com o Draw Sharp bem fininho, fazer esse efeito na divisão. Perfeito? Legal, pessoal. Então a gente já tem aqui um efeito bem interessante. E agora a gente vai ter que fazer o que? Limpar essa máscara de novo, tá ok? E reservar alguns trechos com a tecla M que não gostaríamos que fosse afetado. Então eu vou marcar esse lado aqui novamente, eu não quero afetar esse lado, que eu já trabalhei em cima deles, ok? Aqui eu vou marcar esse lado também, não quero que isso seja afetado. Vou deixar aqui mais ou menos nesse formato aqui. Posso vir com o mask bem fininho para deixar mais rígido, né, e não ser afetado. E além disso, posso utilizar o Box Mask e marcar esse lado aqui que eu não quero que seja afetado também. Então vou com Mask e reforço novamente. Volto a selecionar o Draw e vamos puxar aqui para fazer essa marcação, ok?
Legal, pessoal? Se ficar um pouquinho alto, venho com o Smooth e aplico de novo, tá? E com o Draw Sharp, bem fino, né? Esse Draw Sharp, se eu quiser, eu posso deixar aqui em Sharper, ou mesmo em Sharp, tá? Como ele já está. Com a tecla M, posso criar aqui, tirar um pouquinho dessa máscara. Volto lá para Draw Sharp. E marco novamente. Ok? Se vocês acharem, bom, ficou um pouco poluído aqui, não tem problema, tá? Como eu senti aqui que não ficou tão, as informações ficaram um pouco complexas, né? Ficaram uma cobrindo a outra. Eu posso voltar aqui em Mask e limpar um pouco mais essa cobertura para que essa parte do fio de cabelo adentre mais, dê a impressão de que está adentrando um pouco mais, né, dentro dessa outra parte superior aqui. Como é que eu posso jogar um pouco mais para cá? Vamos ver. Vamos fazer o contrário. Vamos pegar daqui para cá. Talvez o resultado fique melhor. Isso e esse pode ser um pouquinho menor. Legal. Agora sim, eu vou com o Draw Sharp e venho aqui fazendo uma marcação em alguns pontos bem específicos, tá? Se eu for aqui com o M, posso tirar um pouquinho dessa marcação, ou posso ampliar aqui e limpar tudo, e com a tecla P de Pinch, posso vir aqui e forçar um pouco mais essa divisão, tá vendo? Da mesma forma aqui da parte superior. Legal? Então, olha só, ele já criou um efeito de cabelo bem interessante, tá? Se vocês quiserem aqui, pode até subir um pouco mais essa parte aqui. Criar esse ondulado mesmo, tá? Porque aqui eu vou precisar diminuir um pouco mais por conta da referência. Legal. Aí eu volto então para Mask, ou Mask, e isolo algumas partes que eu não quero que sejam afetadas quando eu aplicar o efeito de textura. Em Box Mask, seleciono o lado que eu não quero que seja afetado. E aqui em Mask, novamente, isolo algumas partes. Talvez aqui a gente precise isolar até um trecho maior. Então eu vou pintar aqui um pouco mais. Tá? E agora então, deixa eu só deixar mais rígido um pouco essa divisão aqui. Então com o Draw, posso vir aqui e marcar um pouco mais. Acho que aqui a gente pode fazer o seguinte, deixar um pouco mais reservado aqui. Mais rígido um pouco.
sim. E a gente vai com o Draw Sharp e marca essa região. Vamos ver agora. 0.3. 0.150 no final. E vir aqui com o Draw Sharp e fazer alguns ajustes. Posso então vir aqui e Clear Mask para tirar toda a seleção e com um pinch e um leve smooth reforçar essa distinção, diferença entre partes do cabelo, ok? Aí aqui, como está um pouquinho pontudo, eu vou só jogar um pouquinho mais para trás para deixar mais arredondado e forçar um pouquinho mais essa região central. Volto a marcar com Mask, então eu vou reservar essas partes aqui que eu não quero que seja afetada. Vou marcar então aqui novamente com o Box Mask essa parte aqui, ok? Opa. E com o Draw volta a fazer o desenho do cabelo. Só que aqui, olha só, eu acho que seria legal fazer um volume diferente, né? O contrário. Veja que essa textura ela está fazendo o volume assim, né? Dessa forma. Eu acho que seria interessante fazer desse modo aqui. Então, por exemplo, aqui, se nós olharmos, olha só, ele está fazendo o contrário. Então, para isso, o que eu posso fazer? Lá em Texture, eu posso vir aqui então e incluir uma nova textura. Então, ao invés de eu fazer com traço com fio de cabelo indo para a esquerda, para a direita, eu vou selecionar um outro aqui então que vá para a esquerda, perfeito? Então aqui ele atualizou. Agora sim. E aí eu vou forçar um pouquinho mais, está muito suave. Deixar aqui como 0.3. E aqui no final eu posso diminuir para 150. Legal? Em Draw Sharp, marco também essa aqui nessa divisão do cabelo. E se eu quiser eu posso vir aqui e só fazer alguns pequenos retoques. Com o Pinch, marco a divisão aqui. Posso limpar toda a máscara. E marco com o Pinch essa divisão do cabelo. Legal? Ótimo. Então a gente já tem aqui um volume de cabelo bem interessante, porém somente aqui do lado direito, né? Aí agora a gente precisa então fazer com que o lado esquerdo também seja aplicado, tá? Então eu vou lá em Modifiers, seleciono a Mesh, Add Modifiers, Generate Mirror. E aqui então ele já aplica o modificador no restante do cabelo e dá um resultado bem legal. Aqui acho que alguns ajustes com a letra, com o grab, né, a gente pode realizar aqui na parte da cabeça. Pouca coisa, só ajustes bem leves, pontuais. Se olharmos aqui a silhueta, então respeitou a silhueta, veja, ficou bem próximo, tá vendo? Aqui, puxar um pouquinho para cá, ó,
ficou bem próximo do que é a silhueta real do cabelo dela, ou melhor, a silhueta da referência, tá? Vejam que ela duplicou então, né, os ajustes do cabelo aqui do outro lado. Posso vir aqui então em Apply e agora tem aqui o mirror aplicado. Agora, pessoal, com o mirror aplicado, percebo que em alguns pontos ficaram essas, como posso dizer, essas malhas aqui sobressalentes, está vendo? Ficaram para acima do desenho do corte do fio de cabelo, né? Então, para que isso não ocorra, o que eu posso fazer aqui então? Posso vir em Remesh e reduzir um pouco mais esse Remesh para 0.5. Vai ficar uma malha bem pesada, mas já elimina esses defeitinhos que ficaram aqui, tá vendo? Então agora já passou a ser realmente um fio do próprio cabelo mesmo, tá? Posso depois só fazendo alguns pequenos ajustes. Com o Gray Strip eu posso vir aqui até ajustar um pouquinho mais. Legal? Ótimo. Ficou bem interessante, tá? Isso aqui quando posteriormente nós aplicarmos ali uma cor, uma textura de cabelo, vai dar um efeito muito legal, tá? Aqui também, ó, a gente pode vir aqui melhorar um pouco essa parte, tá? Aqui também. Bom, fiz mais alguns pequenos ajustes aqui na parte do cabelo, tá? E aí só para que vocês possam também acompanhá-los, seguinte, só acabei incluindo mais alguns trechos de definição um pouco maior, tá? Na parte, por exemplo, na junção aqui das divisões, né? Entre o fluxo do cabelo, tá? Criei aqui mais alguns fios, mais uns vincos, né? Ok? Então ficou um resultado bem legal. Perfeito? Só alguns pequenos ajustes aí que vocês podem realizar no projeto, no arquivo de vocês, tá bom? Alguns pontos aqui que eu gosto, né? Prefiro deixar com mais marcados. Vocês podem vir aqui então depois e no de vocês aí no projeto de vocês fazer essa marcação também, ok? Legal, achei que ficou bem interessante esse resultado aqui, tá? Agora, voltando aqui para a parte frontal, a gente tem essa divisão então aqui da franja, tá? A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, voltar lá em Draw Sharp, a gente já tem então o modificador de Solidify e o de Multi-Resolution aplicado, e aqui então fazer uma aplicação aqui com o brush de Draw e depois com a textura. Se a mesh subir um pouquinho mais, a gente pode vir aqui com o Grab e depois movimentar, tá? Deixa eu só diminuir então um pouco essa pressão, está muito forte. Vou colocar aqui 200, 250, né? Melhor dizendo. E aí com o Grab eu posso vir aqui e fazer um leve ajuste. Legal? Então vamos aqui para a próxima, Draw. E aí com o Grab fazer algum leve ajuste. Aqui também. Veja só, aqui tem uma particularidade, né, pessoal? Eu estou colocando a força maior no topo aqui da franja para dar esse efeito no final aqui mais suave, tá? Para não ficar tão marcado assim. Posso vir aqui com o Draw Sharp se eu quiser e fazer algumas leves marcações, ok? Aqui eu já não tenho então aplicado, vou aplicar o Solidify e o Subdivision. E aí com o Draw aqui e fazer essa marcação, ok? Aqui a mesma coisa, Apply, Solidify, aumentar a subdivisão.
último, mesmo processo. Aqui já vê que ele já acabou movimentando um pouco, mas a gente também pode pensar o seguinte, olha só, tem um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de comentar, que é o... não, aqui já está marcado, então a gente pode ver aqui, antes de aplicar, jogar um pouco mais para trás essa mecha, essa franja, e agora com o draw, agora sim aplicar. Então eu já posso dar como concluído essa parte do cabelo, tanto a base quanto todas as franjas, e no próximo vídeo a gente já pode então começar a fazer o processo das tranças. Então até o próximo vídeo, pessoal.